e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Eu li no livro de Neemias. Neemias no hebraico é Nehemiah. Nehemiah. E o nome dele significa Deus consola. Eu li aqui então no livro de Neemias, capítulo 1, o versículo 5. Eu li versículo 11 ainda do capítulo 1, capítulo 2, eu também li o versículo 12, capítulo 2, verso 12, e no capítulo 2, verso 5, a palavra diz assim: E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Capítulo 2, verso 5, foi o que eu li agora. Nós podemos ver aqui no livro de Neemias, antes de fazer um comentário, o seguinte: este livro ele pode ser dividido em 3 partes. Em primeiro lugar, a primeira parte do livro fala sobre a reconstrução das muralhas de Jerusalém, que Neemias foi o homem que dirigiu, a construção, que foi mandado pelo rei da Pérsia para governar Judá. Neemias realizou também várias reformas sociais e religiosas. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte fala sobre a leitura que foi feita por Esdras da lei de Deus e a confissão dos pecados pelo povo. Então, tem também esse conteúdo na segunda parte do livro. A terceira parte do livro fala de outras atividades de Neemias. Ele foi governador de Judá. Então, Neemias, ele sempre dependeu de Deus e ele foi um homem principalmente de oração. Então, o livro se divide basicamente nessas 3 partes. Nós vemos que Neemias, ele foi um homem que foi muito útil para Deus, para a obra de Deus, para a realização dos propósitos de Deus. No transcorrer da história, nós podemos ver isto. Então, nós podemos compreender que cada um é importante no trabalho de Deus. Tem pessoas que nas suas vidas apenas planejam fazer coisas. E muitos planos nem sempre dão certos, nem sempre são bem realizados. Mas os melhores planos, nós podemos ver aqui através de Neemias que os melhores planos, por exemplo, o versículo 11, quando ele fala: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Então, nós vemos que ele tinha um plano. Então ele disse: os melhores planos, eu creio que ele tinha esse entendimento, que os melhores planos eles começam e terminam com Deus. O pastor americano, há 50 anos atrás, foi comemorado a sua vida, quando ele disse: I have a dream, eu tenho um sonho. Martin Luther King, seus 50 anos de passagem. Então, esses homens de Deus sabem que os melhores planos começam e terminam com Deus. Na Bíblia, por exemplo, planejar sabiamente é depender humildemente de Deus. Então, quando o homem faz um plano de uma maneira sábia, e ele sabe então que ele precisa depender de Deus de maneira humilde. Então, planejar
de uma maneira sábia e ser dependente de Deus de uma forma humilde, esses planos funcionam, esses planos deu certos, planejar de acordo com a palavra e contar humildemente com a ajuda de Deus, dá tudo certo. A Bíblia diz que Neemias, que ele era copeiro do rei, eu era copeiro do rei. A principal função dele era experimentar o vinho do rei para ver se estava envenenado ou não. O rei tinha muita confiança nele. E Deus também confiava em Neemias, porque ele era um homem de Deus. Ele servia a Deus. Nós vemos então no versículo 5, indo aqui para a história, nós vemos aqui o versículo 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então nós vemos que o profeta Daniel, ele recebeu a profecia. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Sabe e entende desde a saída de ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe. Daniel capítulo 9, verso 24 e 25. Essa profecia das 70 semanas, ela se refere sobre a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até a vinda de Cristo. Veja, as 70 semanas, elas começaram a ser contadas como anos e não como dias. Como era possível na língua hebraica, você deve ler o capítulo 9 para ter o melhor entendimento disto. Neemias entrou na história bíblica como o início do cumprimento da profecia. Neemias que eu falo é o livro. E o homem que agiu também, direcionado pelo Espírito de Deus. Já que ele mesmo se dirigiu ao rei para pedir autorização para reconstruir Jerusalém. Ele recebeu a autorização e deu início para esta grande empreitada. Assim, a profecia foi dada por Deus. A profecia foi realizada por Deus, e então a obra de Deus aqui, ela começou a se concretizar. Toda a história segue os rumos de Deus em direção ao cumprimento das suas promessas. Lá no Antigo Testamento, o alvo das promessas, quem era? Era o Senhor Jesus Cristo. Cumpriu-se então, até o nascimento dele, 333 profecias que faziam referências a ele. Ainda tem outras para se cumprir. Então, a profecia da sua primeira vinda se cumpriu. E nós, por isso, temos hoje o perdão de pecados, a garantia da vida eterna através dele. Agora, a história segue rumo para a promessa da segunda vinda do Senhor Jesus, que é o arrebatamento da igreja, e segue-se depois 8 eventos que ainda vão acontecer. Eu estou falando de escatologia bíblica, coisa muito séria e profunda. Mas ainda haverá a segunda vinda do Senhor. Agora ele vem buscar o seu povo. Você deve ler a carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, as 2 cartas, para ter mais entendimento que fala sobre isso. Então o Senhor volta novamente, busca a sua igreja, haverá o arrebatamento e o juízo final. Então o Deus Todo-Poderoso é Ele, o nosso Deus, Ele que conduz a história do mundo. E Ele faz isso unicamente por causa do seu grande amor por nós. Deus está escrevendo a história do mundo e dos seus habitantes, que nós fazemos parte. A nossa vida também individualmente, Deus está escrevendo. A caneta que escreve a nossa história está nas mãos de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Cada dia é uma página que Ele vai escrevendo para o louvor e glória dEle. Porque Ele tem um grande amor por nós.
Nós temos que ouvir a voz de Deus e seguirmos rumo para esta vida eterna, com louvores e adoração, porque Ele é digno. Nós podemos ver que temos um inimigo chamado Satanás ou Diabo. E quando Deus está realizando a sua obra na terra, através dos seus servos, da sua igreja, Ele sempre quer impedir ou Ele quer atrapalhar o processo da obra que estamos fazendo para Deus. A nossa vida que estamos a cada dia santificando, melhorando ela para com Deus, na nossa comunhão com Deus. Mas nós temos que ter consciência a respeito do nosso inimigo por um detalhe, que eu chamo a tua atenção. Satanás, ele não está preocupado conosco, que somos cristãos, os servos de Deus, se nós estamos ocupados a fazer coisas para Deus, uma porção de coisas para Deus. Satanás não está preocupado com as coisas que estamos fazendo, com um monte de coisas até que podemos estar fazendo, com um monte de atividades. Ele não está nem um pouco preocupado. Ele não fica preocupado com boas obras, com muitas coisas que fazemos para o Senhor. Ele não se preocupa com isso. Isso não incomoda o diabo. Ele teme, Satanás, ele teme apenas que você e eu façamos a vontade de Deus. Quando estamos fazendo a vontade de Deus, aí ele fica furioso. Agora, fazer coisas, ele não se preocupa. Você pode ter certeza disso. Você pode ter consciência disso. Ele não se preocupa com isso. Mas para fazer a obra de Deus, para fazer a obra do Senhor, não é fácil. Nós temos que contar com a ajuda do próprio Espírito do Senhor, do Espírito Santo. E com o próprio Jesus que diz: sem mim nada podeis fazer. Então nós vemos, no transcorrer da história bíblica, dentro da Bíblia mesmo, homens que fizeram a obra de Deus, que trabalharam para o Senhor, mas não fizeram sozinhos. Não. Mesmo sendo poucos, o próprio Neemias, ele disse: então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Havia uma pressa de reconstruir a cidade, de reconstruir os muros de Jerusalém. Deus até fez um grande movimento ali. Deus fez uma grande obra. Em 52 dias foi tudo reedificado. Até os inimigos tiveram que reconhecer que a boa mão de Deus era com eles. Ele se levantou à noite. Ele levantava de noite. Eles começavam a trabalhar de madrugada. Era um trabalho incessante. A ferramenta de trabalho em uma mão e uma arma, a espada do outro lado, por causa dos inimigos. E o povo se animou a trabalhar. Então aqui neste versículo 11 em diante, do 2º capítulo, Neemias ele animou o povo a reedificar os muros da sua cidade, do seu país, de Jerusalém, mostrando aqui espiritualmente que nós também temos que nos animar e nos levantar para reedificar, para construirmos, para estarmos tampando brechas, porque simbolizava que o seu povo, que a sua cidade, que eles estavam fazendo uma divisão com o mundo de um lado e o muro dividindo, a divisa, eles dentro, fora, separados do mundo. Aí foram reerguer o templo do Senhor, reedificar o templo. Então nós vemos, Moisés, por exemplo, teve quem ajudou ele. Êxodo capítulo 17, verso 12. Quando a palavra fala que uns poucos homens comigo, eu me lembro de Moisés, lá no capítulo 17, verso 12, de Êxodo. Eu me lembro de Davi, no primeiro livro de Samuel, lá no capítulo 18, do versículo 1 em diante. Eu também me lembro de Elias, no primeiro livro de Reis, lá no capítulo 19, verso 21. O próprio Senhor Jesus, eu me lembro dele.
o que ele disse, o que está registrado em Marcos 14:33. Do próprio Daniel, aqui no capítulo 2, verso 17, do livro dele. E me lembro também do apóstolo Paulo, Atos capítulo 19, verso 19. E preste atenção nas palavras que o Senhor Jesus, ele disse no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 15. Leia com calma, medite no versículo 13, 14 e 15. Lembre-se, quando alguém disser que é seu amigo, não confunda as coisas. Mesmo que a pessoa diga que é seu amigo ou que é sua amiga, veja, um amigo, ele deve querer o seu bem maior. A Bíblia fala de 2 homens que eram grandes amigos verdadeiros, leais, um para com o outro, Davi e Jonatas. Um amigo deve querer o seu bem maior. Evangelho escreveu João capítulo 15, verso 13, 14 e 15. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor seja contigo, que a força de Deus, a graça, a paz esteja sobre a tua vida, que você possa ser uma pessoa animada para fazer o seu melhor para Deus, contar sempre com a ajuda de Deus, que você possa ter sempre disposição a caneta que está escrevendo a história do mundo, dos servos de Deus, da igreja, de cada pessoa, está escrevendo a tua história. E eu quero te dizer o seguinte: a tua história pode hoje não estar você gostando do que está sendo escrito, do que você está passando, mas eu acredito, a palavra diz isso, a palavra de Deus, a tua história terá um final feliz. A minha história terá um final feliz, porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Que o Senhor te abençoe e guarde. Em nome de Jesus, amém? Fica na paz do Senhor. Até a próxima. Paz. Amém.